Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. O Espiritismo é a divina doutrina que nos ensina a usar os objetos como se eles fossem emprestados. Os objetos hoje estão sob a nossa responsabilidade, mas amanhã tudo pode ser retirado. Como bons usufrutuários, devemos zelar pelo que possuímos, para que, quando os bens materiais saírem de nossas mãos, estejam em bom estado. Infelizmente, existem pessoas que têm mais apego aos bens materiais. São espíritos que, ao desencarnar, acompanham brincos e colares, assombram casas e cuidam de tesouros que não podem mais utilizar. Esses espíritos sofrem, pois que são escravos da avareza. Encontramos também pessoas que não possuem nada e por isso reconhecem o valor de cada bem material. O desejo de posse não as domina, mas elas cuidam com carinho, pois que elas foram educadas pelos caminhos do sacrifício. Certa vez escrevi: aquele que tem tudo não valoriza o que tem. O rico queria um presente para a mulher amada, por isso foi ao shopping comprar, olhou joias e vestidos, examinou roupas e livros, entrou em carros importados e nacionais, escolheu tudo com muito cuidado, depois foi pessoalmente entregar. Ela recebeu indiferente, depois jogou no canto o presente e foi novamente se deitar. O pobre queria um presente para sua amada, por isso saiu às ruas para comprar. Sonhou com fogão e geladeira, desejou cama e sofá, comprou uma simples frigideira e depois foi contente em entregar. Ela recebeu o presente mais bonito, fez festa naquele dia e no outro foi trabalhar. Nós somos viajantes da estrada da vida e por isso devemos buscar o melhor alimento, a melhor acomodação. Se formos diligentes, conservaremos o ambiente limpo, provido de tudo o que precisamos. Se formos negligentes, perderemos o pouco que possuímos e lamentaremos por nossa própria inépcia. Após a viagem, devemos abandonar tudo o que é material. Abandonaremos as roupas, as casas, os objetos de uso pessoal. Abandonaremos também o corpo físico e confiaremos em Deus no cuidado de nossa família. Dessa vida nada levamos, a não ser as boas lembranças e o aprendizado que tiramos de cada situação. Pai amado, que Tua vontade seja feita em nossas vidas. Ajude-nos a compreender a Tua lei e a necessidade que temos de buscar a perfeição. Dilata nossa compreensão para que aprendamos a compartilhar, pois que pertencemos à família universal e, portanto, não é justo que uns desperdicem enquanto outros passam fome. Ensina-nos o que é o amor puro, que o ciúme não tenha vez em nossas vidas. E em vez de sufocar as pessoas com as nossas exigências descabidas, que a Tua divina inspiração nos oriente para que aceitemos tudo o que recebemos de bom e de ruim. Orienta-nos, Senhor, para que saibamos administrar os bens que o Senhor nos concedeu. E quando nenhum bem tivermos, ensina-nos a agradecer pela vida, pelo Seu infinito amor e por tudo o que recebemos gratuitamente através da natureza. Que assim seja. Ouviremos agora Homens no Céu, de Paulo H.C. Gonçalves. Em um dia de chuva, chegaram ao céu um mendigo, um pai de família e um doente. Deus, que é Pai de todos nós e conhece o que guardamos em nosso coração, mandou um anjo para recebê-los. Emissário do céu, Disse o primeiro homem: eu fui homem pobre na terra, lutei com inúmeras aflições. Um dia me tornei simples mendigo, e como mendigo permaneci até meu último dia de vida na terra. Passei fome, frio, e da vida só conheci o sofrimento. O anjo perguntou: E o que o senhor deseja?
Nosso Senhor Jesus prometeu que aqueles que sofressem na terra teriam a recompensa no reino de Deus. Por isso vim até aqui, quero entrar no céu e receber minha recompensa. O anjo analisou a ficha do sujeito e depois falou: Reconheço que o Senhor sofreu no mundo, mas isso não basta para entrar no reino dos céus. Veja em tua ficha que mesmo como mendigo, você teve muitas oportunidades para trabalhar. Em vez disso, preferiu permanecer na inércia. A preguiça, meu amigo, é crime aos olhos de nosso Senhor. Ó Deus, o que será de mim? Deus não desampara nenhum de seus filhos. Você voltará à terra como homem rico. Veja bem, isso não é recompensa, mas simples provação. Se não aproveitar a nova encarnação, poderá retornar ao céu em condição de profundo sofrimento. Obrigado, emissário divino. O segundo homem se aproximou. Anjo dos céus, eu fui homem de família, eduquei meus filhos e sofri a ingratidão daqueles que eu cuidei. Morri no abandono sem qualquer cuidado por parte da família. O que o senhor deseja? Eu quero entrar no céu. Reconheço que o Senhor sofreu no mundo, mas isso não basta para atender o teu pedido. Vejo em tua ficha que o Senhor educou os filhos para serem líderes e não para serem humanos. Em vista disso, eles não obedecem ordens, não aceitam disciplina e não ajudam a ninguém. A ingratidão que o Senhor sofreu é apenas fruto da educação que o Senhor forneceu. Ó Deus, o que será de mim? Deus não desampara quem o procura. Você voltará ao mundo na condição de professor. Veja bem, isso não é castigo, mas oportunidade de aprendizado. Deverá educar os filhos de outros pais, para que eles compreendam que todos nós somos filhos de Deus. Obrigado, anjo divino. De hoje em diante, ensinarei a matemática, a física e a química, mas não esquecerei de ensinar a lei do amor. O terceiro homem tomou a palavra. Na minha última encarnação, sofri por causa da doença. Passei pelas mãos de médico, de enfermeiras. Aptei parte da vida no hospital. O que o senhor deseja? Eu quero entrar no céu. Reconheço que sofreu no mundo, mas isso não é motivo para o senhor conhecer a divina morada. Veja em tua ficha que você era um paciente difícil, tratava mal as pessoas que queriam lhe ajudar. Por diversas vezes deixou de tomar os medicamentos e gostava de relatar por longo tempo as duas agonias. Por tantas vezes reclamou sem necessidade, que tornou difícil a vida de parentes e amigos. Ó Deus, o que será de mim? Deus conhece o remédio para cada necessidade. Você voltará ao mundo na condição de cuidador de idosos. Veja bem, isso não é castigo, mas aprendizado para a vossa vida. Aquele que vive reclamando não tem tempo para viver. A doença, a dor, o sofrimento podem fazer parte de nossa existência, mas não podem roubar o nosso equilíbrio. Volte ao mundo, meu amigo, e aprenda a amenizar a dor alheia. Obrigado, emissário divino. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Professor, sobre a natureza dos espíritos, que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. O vocábulo espírito é empregado aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais elemento inteligente universal. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou seria apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? Meu Deus,
São sua obra absolutamente como um homem se faz uma máquina. Essa máquina é a obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Professor, os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? Se os espíritos tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isso é incontestável, mas saber quando e como nos criou não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entendermos com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como Ele nos criou, cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí que está o mistério. Professor, visto que existem dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados, o elemento inteligente, como os corpos inertes são formados no elemento natural? Evidentemente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e como dessa formação é que não sabemos, ainda são desconhecidos. A criação dos espíritos é permanente ou ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Professor, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade, mas ainda uma vez a origem deles é mistério. Professor, é exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando falta um termo de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa, e a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Professor, os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se num tempo dado mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Existem coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. E isso não é razão para que as rejeiteis. A criação não compreende tudo o que o seu Pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do Espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Esse texto foi extraído do Livro dos Espíritos, questão 76 a questão 83, pela voz de José Silva e Maria Jusilene. Que Deus abençoe a todos. Deus, nosso Pai, que compreendamos que o estudo e o trabalho são as duas alavancas que nos movem para o progresso. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o mundo em que estamos inseridos para que não cometamos os erros costumeiros de nosso próprio passado.
Senhor, cansamos de errar, por isso queremos mudar, mas para isso precisamos da Tua ajuda. Protege-nos da influência do mal, coloque em nossas vidas pessoas amigas que nos eduquem e que nos tragam o equilíbrio. Por nossa vez, nos comprometemos a sermos pessoas melhores, buscando trabalhar no bem, para a divulgação dos ensinamentos ensinados pelo Mestre Jesus. Que a sua luz e bênção esteja com todos nós. Que assim seja. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Ouviremos agora Consolo Divino, de Paulo HC Gonçalves. A consolação sempre chega para quem sabe esperar. Um mês após a morte do filho, o pai continuava pesaroso. Não conseguia raciocinar, ficava pelos cantos relembrando o passado e chorando. Desejava rever o filho, mesmo que fosse unicamente em sonho. Deus, eu sei que não sou merecedor, mesmo assim lhe peço, conceda-me a graça de rever o meu filho. A morte pode ser a libertação para o doente, mas é imenso desafio para a família. Abençoe-me, Senhor, para que eu confie na providência divina. Ajude-me a superar este momento, pois tenho outros filhos para cuidar e não consigo nem mesmo prover o sustento de minha família. Após essa sentida prece, o pai caiu em pesado tupor, que o afastou do corpo físico. Para o mundo ele estava dormindo, quando na realidade foi conduzido, em espírito, para um grande jardim no mundo espiritual. Semiconsciente, ele sentou ao lado de um rapaz que o olhava despreocupado. A vida é muito mais do que aparenta. Por que esse rosto triste? Não podemos nos entristecer diante de tão lindo espetáculo da natureza. O Senhor não enxerga essas lindas flores? Observe como as borboletas passeiam em todos os lugares. Coletam néctar e espalham pólen, semeando a vida, mesmo de forma inconsciente. Não percebemos, mas a natureza é ativa e tudo está ligado em todos. Deus meu, andamos tão distraídos com os nossos próprios pensamentos que não vemos nem mesmo onde estamos. Desculpe, não tinha reparado que o Senhor estava aí. Minha cabeça está confusa, pois que perdi um filho. Lamento por sua perda, mas o Senhor não pode se entregar por causa deste simples afastamento. Conserve a paciência, pois em breve você o reencontrará. Interessante, era assim que meu pai falava quando eu era apenas uma criança. Ele não falava, conserve o equilíbrio, como era de se esperar. Mas conserve a paciência, o tempo cura todas as feridas e traz a melhor solução. Acontece que a morte não é algo que se resolve com paciência. Engana-se, meu amigo, até para a morte existe solução. Na verdade, o corpo é o cativeiro para a alma. É uma veste pesada que utilizamos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, logo aprendemos a lição, viajamos para outras moradas. Feliz aquele que conhece essa realidade. Felicidade para os que partiram e sofrimento para os que ficaram. Nada disso. A saudade acompanha os que vão e os que ficam. Acontece que os que vão compreendem mais depressa que o afastamento é momentâneo e no tempo certo os espíritos que se amam voltam a se encontrar. O Senhor não está me reconhecendo, mas eu conheço o Senhor.
Eu sei que o amigo é muito paciente, por isso eu quero lhe perguntar de onde veio toda essa confiança na providência divina. Desde criança, fui ensinado a esperar. Meu pai estipulou a segunda-feira como dia para eu comprar o que eu queria. Nos demais dias eu o acompanhava ao comércio e sabia que ele não me daria nada, por isso eu nem pedia. Mas o meu dia era sempre bom, pois eu podia escolher o que eu queria. Como qualquer criança, eu desejava brinquedos que apareciam nas propagandas. Meu pai dizia que não era possível comprar tudo o que eu queria, mas que no meu aniversário eu poderia escolher um brinquedo de minha predileção. Se ele tivesse condições, compraria para mim. Nem sempre ganhei o brinquedo mais caro, mas sempre participei das escolhas. Os pais não devem fazer todas as vontades dos filhos, mas devem incluí-lo nas pequenas escolhas. Um dia encontrei com um valentão que passou a me atormentar. Outros pais tomariam as dores, mas meu pai me vigiava de longe para ver se eu não me machucaria. Mesmo assim, ele permitiu que o valentão me atormentasse. Quando lamentei, ele me disse que eu encontraria pessoas que me atormentariam, por isso eu não deveria reclamar. Não há mal que perdure para sempre, e cada agressão recebida com tolerância é treinamento para o nosso aperfeiçoamento moral. Seu pai era desumano. É dever dos pais defender os filhos. Não, meu amigo, é dever dos pais preparar os filhos para a vida. Mais tarde eu descobri que aquele valentão possuía uma família desestruturada, apanhava diariamente, ia mal na escola. Anos depois eu o encontrei como um morador de rua, catando latinha para comprar o próximo copo de cachaça. Tive pena do coitado, dei algumas moedas, mas ele não me reconheceu. Coitado, a agressão que demonstramos é a mesma que recebemos em algum momento de nossas vidas. Ainda falando de meu pai, eu me recordo que quando atingi a idade adulta, também foi difícil para mim encontrar emprego. Meu pai me falou para ter paciência, tudo se resolve no devido tempo. Ele estava certo, pois que no final do ano trabalhei como temporário em uma loja de tecidos e depois cobri as férias de um rapaz que não mais voltou. O rapaz achou outro emprego e eu fiquei com a vaga dele. A paciência é realmente uma grande bênção. Feliz o homem que sabe esperar, pobre do homem que só enxerga dor e sofrimento em sua vida. Eu casei no tempo certo e tive 3 filhos saudáveis. Foi aí que minha esposa engravidou pela 4ª vez. O médico me alertou que a criança nasceria com algumas complicações. Ele aconselhou o aborto. Minha esposa não queria abortar e eu apoiei. Disse para ela que o tempo resolve tudo e que o nosso amor poderia fazer a diferença na vida daquela criança. Parabéns pela iniciativa. Não sei se foi uma boa ideia, pois a criança nasceu com uma séria complicação. Por anos eu o vi sofrer em cima de uma cama, recebendo alimento por uma sonda, sem poder falar ou controlar os próprios movimentos. Acho que ele era completamente inconsciente, pois não respondia aos meus carinhos e somente a mãe conseguia acalmá-lo nos momentos de maior crise. Nesta época eu já não possuía meu pai. Mesmo assim conservei a paciência, mesmo sabendo que para aquele caso não havia solução. Meu filho viveu 16 anos. Somente nos últimos meses parecia lúcido. Sorria ao me ver entrar no quarto e derramava lágrimas quando eu me afastava por longo tempo. As crises emocionais passaram na mesma época que terrível pneumonia minou a vida de meu filho. Ele morreu no mês passado e eu morri com ele, pois não vejo mais graça na vida. Sei que meus outros filhos também são importantes para mim. Mesmo assim, não sei o que fazer, pois não consigo me recuperar. Talvez eles fiquem em melhor companhia, com parentes e amigos.
Não delegue para os outros as tuas responsabilidades. És pai, tem o dever de zelar por teus filhos. Sei disso, mesmo assim sinto que minha vida perdeu o sentido. Não seria melhor a morte do que permanecer neste tormento? Se você deixar o corpo físico antes da hora, o teu tormento será bem maior, pois a morte não existe. Que provas você pode me dar a respeito deste assunto? A prova está diante de teus olhos. Eu sou teu filho que você carregou no colo, mesmo nos derradeiros dias de minha vida física. Sou aquele que muitas vezes te esmurrei e que te sujei com meu vômito. Não compreendo. Na minha última encarnação, encontrei minha esposa com meu melhor amigo. Para me vingar, me atirei de um prédio e fiquei em pedaços. Não sei por quantos anos sofri, só sei que um dia renasci na tua casa. O Senhor, meu pai, era meu rival da vida passada. Devido a meu suicídio, renasci com o corpo todo deformado. A princípio fui tomado de profunda loucura, perdi a memória como todas as pessoas que renascem no mundo, mas de forma inconsciente conservei a aversão pelo Senhor. Acontece, porém, que o Senhor me amou tão profundamente que um dia reconheci a inutilidade do ódio que eu alimentava. Bastou isso para que eu me tornasse mais consciente. Queria dizer do meu amor pelo Senhor, do meu perdão. Mas você está diferente, bonito. A doença do corpo físico é tratamento para a alma. Ainda renascerei com má formação nas pernas, mas o ódio que eu carregava, deste consegui me libertar. Louvado seja Deus, que nos concede a sublime consolação. Feliz o homem que sabe esperar, pois que no tempo certo encontra a solução para todos os seus problemas. Que Deus lhe abençoe, meu Pai. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Caro ouvinte, chegamos ao final do programa O Contador de Histórias. Agradecemos a sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que estamos vivendo, pelas oportunidades recebidas, pelo amor que temos, o amor que espalhamos pela terra, através das nossas ações e das nossas palavras. Que o teu ensinamento, o teu discurso, a tua lei, possa se fazer presente em nossas vidas, para que divulguemos a verdade aonde quer que estejamos. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso propósito de fazer o bem. Que assim seja.